Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos e reflexões do Centro Espírita Capitão Vedramini. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras às 19 horas, aqui por esse canal do YouTube. E lembrando a todos que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede. Aproveito o momento para convidar a todos para participar das palestras presenciais. Vamos dar início à nossa noite, vamos cerrar os nossos olhos e pedindo com humildade a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, a espiritualidade amiga, para que nos auxilie, que nos ampare, que nos dê discernimento, para que possamos assimilar todos os ensinamentos do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, para que possamos sair bem melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, para o estudo de hoje, nós estamos dando sequência ao livro Fonte Viva e hoje nós vamos falar do capítulo 97, cujo título é A Palavra da Cruz. Esse capítulo é um pouco extenso, então eu vou tentar ser um pouco mais rápido para não me alongar demais. A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Emmanuel começa nos explicando essa passagem da seguinte forma: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Ora, a mensagem da cruz, ela é dolorosa porque nos mostra não só o grande sofrimento pelo que Jesus passou. Ela se faz mais dolorosa ainda quando ela consegue penetrar na nossa consciência, no nosso íntimo, e consegue nos mostrar o quanto estávamos errados nas atitudes que cometemos com Jesus, nos mostra o quanto éramos e ainda somos cruéis com nossos irmãos, que somos incapazes de compreender, incapazes de amar ao próximo e de compreender as mensagens que o Mestre Jesus nos trouxe. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Ele começa o abandono completo dos mais amados. Os 12 apóstolos que acompanhavam Jesus, só João ficou com Cristo até o final. Os outros, um o traiu, o outro o negou 3 vezes, os demais fugiram apavorados, a multidão que o seguia, a maioria o abandonou, pois estavam seguindo apenas interessados nos fenômenos, interessados na sua cura física, interessados em pães e peixes, mas se esqueceram do principal alimento e da cura da alma, que Jesus oferecia com tanto amor para todos. Então, os materialistas
não compreenderam, conseguiram compreender a mensagem de Jesus. Sede angustiosa. Jesus nos prova que optou por encarnar e sentiu e sentia todas as dores e necessidades da carne. Mas ele nos prova também que, com confiança em Deus e respeito às leis divinas, as necessidades da carne, elas se tornam pequenas, se tornam insignificantes, mas que a nossa sede materialista, ela tem nos feito esquecer, nos distanciar ainda mais de Deus. Então foi mais uma lição, grande lição que Jesus nos passou. Capitulação irremediável. Parecia que Jesus deixara de resistir, que se rendera às forças do mal. Mas não, com a sua bondade, com a sua mansuetude, ele venceu o ódio com o amor. Ele combateu o mal com o bem. Jesus, no seu martírio na cruz, ele nos mostra não só fraqueza, pois como espírito puro seria fácil ele sair daquela situação ou até mesmo evitar passar por tudo aquilo. Mas ele optou de passar por todo aquele sofrimento exclusivamente para nos mostrar até onde podemos chegar com o nosso orgulho, até onde podemos chegar com o nosso egoísmo, com nossa vaidade. Ele passou por tudo aquilo para nos mostrar o quanto nós somos capazes de fazer o mal ao próximo, para nos mostrar o quanto somos pequenos e que ainda precisamos nos melhorar. Perdão espontâneo que expressava humilhação plena. Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus não nos considerou maus, ele nos considerou ignorantes. Ele sabia o tanto que nós éramos imaturos e ignorantes. Nos perdoando e pedindo a Deus que nos perdoasse, ele nos deu a maior lição de humildade, a maior lição de amor ao próximo que a humanidade já viu. Ele pediu ao Pai para que nos desse uma nova chance, uma chance para aprender a lição, para nos redimir, para nos salvar. Sarcasmo e ridículo entre os ladrões. Naquela época, morrer na cruz era a pior pena que poderia ter. Inclusive um romano jamais ele era condenado à crucificação. E até mesmo para a família do condenado era uma vergonha ter uma pessoa, alguém da família, que fosse crucificado. Ser crucificado entre ladrões ainda fez com que a situação de Jesus parecesse ainda mais vexatória ainda. Mas, na verdade, ela foi ainda mais gloriosa, mais significativa, pois sendo condenado, sendo crucificado entre dois ladrões, ele ainda pôde mostrar se arrependeu de seus erros, um dos ladrões entendeu que tinha justiça, embora fosse cruel a crucificação, que tinha justiça na sua pena, pois assumiu e se arrependeu de seus delitos, de seus erros, pediu perdão para Jesus e imediatamente ele foi acolhido, ele foi perdoado e foi salvo por Jesus. Em contrapartida, o outro negava seus erros, ignorava as suas falhas, ignorava a justiça e a bondade divina,
ele não compreendeu a lei de causa e efeito, não compreendeu o poder do amor. Com certeza, ele desperdiçou uma vida inteira e arrastou para a espiritualidade, arrastou para encarnações futuras muito mais dor e sofrimento ainda. Quantas vezes temos negado a nossa cruz? Com essa negação, muitas vezes temos sofrido ainda mais. Quantos exemplos temos visto de pessoas que aceitaram, que entenderam, que enfrentaram sua cruz com fé, com determinação, com resignação, com humildade e coragem, apoiados nos ensinamentos do Mestre Jesus, e após passarem por todas essas turbulências, ainda saíram mais fortes, mais renovados, nos dando grande lição de fé, de coragem. Derrota sem defensiva. Espíritos puros como Jesus não precisavam reencarnar, não precisam se reencarnar, pois já atingiram o mais alto grau da evolução. Jesus realmente começou o seu martírio não morrendo na cruz, mas quando optou por encarnar e vir até nós para nos dar o seu testemunho, para nos ajudar a nos salvar. Quando os sacerdotes disseram que ele curara a muitos e não conseguira se salvar, estavam totalmente equivocados, pois morrendo na cruz, ele estava se salvando daquele corpo denso que era desnecessário para ele, e dando o seu testemunho, ele salvara também a todos aqueles humildes de coração que compreenderam a sua missão, que compreenderam a sua mensagem com seus exemplos de amor, com seus exemplos de fé, de obediência a Deus, principalmente quando diz: faz tua vontade, ó Pai. Que é a expressão maior de obediência, de confiança em Deus. Morte infamante. Jesus teve sua honra aparentemente abalada e manchada, mas eu digo aparentemente porque isso é apenas na visão dos orgulhosos, dos que vivem na ignorância, na maldade, no materialismo. Para estes, sim, sua morte na cruz foi uma derrota, foi uma loucura. Mas para aqueles que tiveram olhos de ver, que tiveram ouvidos de ouvir, a morte de Jesus o fez ainda mais glorioso. Para aqueles que entenderam sua mensagem, tiveram seu coração transformado, tiveram suas vidas transformadas, esses sim, eles foram salvos pela compreensão do poder do amor. Essa era a grande mensagem que Jesus sempre nos trouxe. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá a Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Fracasso aparente. Por que aparente? Porque ele só existe na ótica de espíritos atrasados que insistem no caminho do mal, insistem no caminho da materialidade. Mas para aqueles que entenderam que as leis de Deus são perfeitas, que são imutáveis, que Deus é soberanamente justo e bom,
para esse, Jesus se fez ainda mais vitorioso. Por isso é um fracasso aparente. Isso é só na ótica de espíritos atrasados, de quem não entendeu o seu testemunho, para quem não entendeu toda a lição, todo o exemplo que ele queria dar em toda a sua trajetória de vida até o final do seu martírio na cruz. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada na própria teia. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas a todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. A mensagem da cruz, ela vai ser sempre loucura para aqueles que se negam a seguir o caminho do amor, se negam a seguir o caminho da fé renovadora, se negam o caminho da caridade, do amor ao próximo, se negam de entender que só quem ama verdadeiramente seu próximo ama a Deus. Em Lucas, capítulo 14, versículo 17, Jesus diz assim: aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nossa cruz são nossas provas, nossas dificuldades. A maneira como nós enfrentamos nossas dificuldades, a dificuldade de nos amar, a dificuldade de amar ao próximo, a dificuldade de amar e entender a Deus e seus propósitos e suas leis, a maneira como encaramos, como aceitamos, como resolvemos nossos problemas, é que tornará a nossa cruz mais pesada, mais agonizante ou mais leve e menos dolorosa. Podemos optar pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Cabe a nós analisarmos e aprendermos a escolher o melhor caminho. O Espiritismo, ele nos ajuda a entender que nossa cruz, ela tem o objetivo de nos educar, de nos aprimorar a cada dia. Nos mostra com clareza que a palavra na cruz, ela não é loucura. Ela se faz loucura quando nós nos negamos a entender, quando nós nos negamos a enxergar que o único caminho para a nossa salvação, o único caminho para a nossa evolução é seguirmos os ensinamentos e seguirmos os exemplos que o Mestre Jesus nos trouxe. Bom, meus irmãos, que tínhamos para o estudo de hoje era isso. Vamos encerrar a nossa noite, vamos cerrar os nossos olhos e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, ao Dr. Bezerra de Menezes,
para que os ensinamentos dessa noite, para que os ensinamentos dos exemplos do Mestre Jesus preencham o nosso coração e que nós possamos sair daqui bem melhores que aqui chegamos e que após ouvirmos, após estudarmos tudo isso, que nós possamos exercer todos os ensinamentos, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus através da caridade e do amor ao próximo. Que assim seja. Uma boa noite a todos.